Olá pessoal, aqui é o professor William de Filosofia. Estamos hoje aí na nossa 35ª aula sobre a história da filosofia no Ocidente, a história da filosofia ocidental. Estamos tratando lá da filosofia antiga e hoje é a nossa última aula sobre o Sócrates, nossa 8ª aula sobre o pensamento do Sócrates. E hoje nós vamos falar um pouquinho ali sobre a morte do Sócrates, como que se deu a morte do Sócrates, o que aconteceu ali e vamos concluir o pensamento e as ideias do Sócrates, ali trazendo algumas problemáticas que ele levantou, que ele trouxe, que ele não resolveu, e de maneira geral a sua contribuição aí para o pensamento ocidental. Então, beleza, vamos lá. A influência de Sócrates havia alcançado quase toda uma geração em Atenas. Então, toda aquela discussão que nós trouxemos ali sobre as ideias do Sócrates, ela já havia, de certa forma, alcançado toda aquela geração ateniense ali, de jovens, velhos, crianças, etc., que estavam ali ao redor do Sócrates, escutando os seus ensinamentos e as suas ideias. Sócrates era um personagem muito famoso em Atenas e justamente ali a maioria das pessoas conhecia esse personagem, digamos assim. Tá? O Sócrates ele foi acusado por 3 rapazes, né? O Meleto, o Anito e o Licon. Tá? Esses 3 acusaram o Sócrates de corromper a juventude, corromper os jovens e negar os deuses oficiais de Atenas, ou os deuses do Estado. Então, de certa forma, ali como nós já falamos nas ideias, nos pensamentos anteriores, lá dos vídeos anteriores que nós falamos sobre Sócrates, o Sócrates, ele de certa forma, por causa do seu jeito, por causa da sua interrogação filosófica, muitas vezes ele fazia com que pessoas ficassem furiosas com ele, né? Então, o Sócrates muitas vezes fazia com que pessoas poderosíssimas ali saíssem furiosas porque, de certa forma, o Sócrates ele acabava na argumentação, no debate, destruindo ali as ideias, os argumentos da outra pessoa, e a outra pessoa ele saía muitas vezes assim, né, com raiva do Sócrates, justamente por causa disso. E o Sócrates acabou criando ali, de certa forma, vários inimigos, justamente por causa do jeito dele, por causa do método de filosofar. Tá? Então, essa foi uma das acusações aí desses 3 rapazes. Eles afirmavam que Sócrates, digamos assim, ele corrompia os jovens, no sentido de que o Sócrates ele ensinava coisas que de certa forma não seriam boas assim para o Estado, não seriam boas para as pessoas, tá? A gente sabe ali que tem uma série de seguidores, de pessoas, de jovens que seguem o Sócrates ali, consideram o Sócrates um mestre, né? Como por exemplo ali o Xenofonte que nós apresentamos, o próprio Platão também é um dos seguidores ali do Sócrates, tá? E tinha outras pessoas também que seguiam o Sócrates. Então esses 3 rapazes aí, o Meleto, o Ânito e o Licon, eles trouxeram essa ideia de que Sócrates ele corrompia a juventude, de certa forma, ele trazia ideias ali, enchia a cabeça desses jovens ali de abobrinhas, digamos assim, e isso não era bom para o Estado. Essa foi uma das acusações desses 3 rapazes. Uma outra acusação também foi de que Sócrates, de certa forma, negava os deuses atenienses. Por que isso? Quando a gente trabalhou ali numa das aulas anteriores sobre a teologia de Sócrates, ou a ideia de Sócrates sobre Deus, nós trouxemos uma ideia de que Sócrates vê Deus como uma divindade. Todos os deuses ali de Atenas, eles têm algo em comum, que é a sua essência divina. Mas, de certa forma, Sócrates fala de uma divindade, tá? Então, Sócrates não se refere diretamente aos deuses de Atenas, mas ele fala, de certa forma, ali, de alguma coisa em comum desses deuses, que é esse divino, esse sagrado. E por isso ele foi acusado, né, de certa forma, também de negar os deuses atenienses. O Sócrates ele não se defende da acusação. Essas 2 acusações aí feitas contra Sócrates eram acusações muito rasas, muito rasas. Quando você lê lá a Apologia de Sócrates de Platão, você percebe claramente que são argumentos que não se sustentam, tá? Mas o Sócrates ele não quer se defender da acusação, ele não se defende da acusação. O que ele faz ali, na verdade, ele exalta, ele prefere exaltar a tarefa que assumiu perante os atenienses. Então é disso que ele fala ali, né? Ele vai mostrar que a tarefa deles ali era investigar a si e investigar aos outros, ou seja, fazer a filosofia. Já havíamos falado também que Sócrates haveria recebido, digamos assim, um mandato divino para fazer e exercer a filosofia. Sócrates preferia a morte do que deixar de filosofar, do que deixar de investigar a si e os outros. Então Sócrates, ao invés de se defender das acusações feitas contra ele lá no tribunal, não, ele preferiu exaltar, digamos assim, esse método, digamos assim,
esse mandato divino que foi dado a ele. Ele preferiu mostrar qual foi a tarefa que ele assumiu perante as pessoas ali de Atenas, ou seja, essa tarefa, de parir essas almas fecundas de ideias, assim como nós já falamos ali nas aulas anteriores. O Sócrates, ele tinha várias opções ali que ele poderia, digamos assim, ter recorrido durante o julgamento. O Sócrates, ele foi considerado ali por algumas pessoas como culpado, tá? E ele foi condenado à morte, tá? Mas ele podia, por exemplo, partir para o exílio, né? Ele podia sair de Atenas, ou ele poderia também requerer uma reconsideração da pena, porque é uma pena muito pesada para aquelas duas acusações. É uma pena assim, imagine você matar uma pessoa só por causa ali de duas acusações, é uma coisa assim muito complicada, tá? E o Sócrates, ele poderia então ter ido embora da cidade para não morrer, ou ele poderia ter pedido aos juízes ali para, digamos assim, amenizar a pena, tá? E os acusadores, aqueles 3 rapazes, pediram a morte do Sócrates. Então Sócrates, assim, numa atitude que vai de acordo com a sua filosofia, o seu pensamento, ele não partiu para o exílio e também não pediu uma pena menor, ele aceitou de bom grado essa pena que foi a morte, tá? Da morte de Sócrates, ali, do julgamento até a morte, decorreram 30 dias, porque parece que estava acontecendo alguma coisa ali, digamos assim, na cidade, alguma coisa relacionada à religião, alguma coisa que naquele período não permitia que o Sócrates, ou qualquer outra pessoa ali fosse executada, tá? Acho que era um período de 30 dias ali, onde os presos eles eram poupados, né? E depois desse período, eles poderiam ser mortos ali, tá? O Sócrates ele se recusou a fugir. Ele não quis fugir, os discípulos do Sócrates ali tentaram de várias formas ali, fazer com que Sócrates fugisse da prisão. Inclusive, na verdade, é relatado que nem os próprios juízes, nem os guardas, eles estavam interessados na morte do Sócrates, né? Até mesmo os guardas ali faziam vista grossa, se o Sócrates quisesse fugir, ele poderia fugir, tá? Mas o Sócrates não quis. Por que ele não quis? Ele acreditou que fugir seria ir contra a sua filosofia, o seu pensamento, tá? Sócrates, na verdade, ele quer dar com a sua morte um testemunho decisivo a favor do seu ensinamento. Então, Sócrates, o que ele faz? Tá? O Sócrates, ele pensa o seguinte: se eu fugir, obviamente, eu vou estar contradizendo toda a minha filosofia, todo o meu ensinamento, tudo aquilo que eu passei aos outros. Eu não vou fugir, tá? Então essa é a ideia. O Sócrates, ele viveu a vida dele inteira, né, ensinando respeito à justiça e à lei. Então, a justiça disse que Sócrates deve ser condenado à morte. A lei afirma que Sócrates deve morrer. Se o Sócrates fugir da justiça e da lei, ele vai estar se contradizendo. Tudo aquilo que ele ensinou não passa de mentira. É a mesma coisa que ele fala assim, ó, vocês têm que respeitar a lei e a justiça, mas agora que eu fui condenado à morte, vamos ignorar a lei e a justiça. Não, o Sócrates não vai fazer isso. O Sócrates vai respeitar a lei e a justiça. Se Sócrates foi condenado à morte, então ele vai receber essa pena de bom grado, porque foi assim que decidiu a justiça e a lei. O Sócrates também não temia a morte. A gente não tem certeza se o Sócrates acreditava numa alma, digamos assim, que vivia além, digamos assim, do corpo, né? O corpo morre e a alma continua. A gente não sabe se o Sócrates acreditava nisso. Lá nos diálogos de Platão a gente vai ver que o Sócrates defende a existência da alma, etc. Mas isso aí parece que é mais ideia do Platão do que do próprio Sócrates. Mas a princípio o Sócrates, por aceitar essa pena aí como a morte, digamos assim, ele parece que não temia a morte, tá? Então, ele tinha 70 anos na época, né? Com 70 anos ele sentia que havia cumprido a sua missão e a morte representaria a última prova de fidelidade a essa missão. Então, com 70 anos de idade, o Sócrates, ele entendeu que o que ele fez ali durante a vida, esse exame de si, esse exame dos outros, que é a filosofia de Sócrates, ele fez isso da melhor maneira ali que ele pôde, conforme a divindade ordenou a ele, tá? E ele entendeu que ali terminar dessa forma com a morte seria de certa forma coroar o sistema e o pensamento dele. Por quê? Porque na verdade ele não estava fugindo da lei nem da justiça como a gente viu. Na verdade ele preferia, não é, justamente morrer do que deixar de fazer a filosofia, deixar de investigar, deixar de interrogar, como foi pedido para ele no tribunal, né? Se ele não poderia parar de fazer isso, ele disse que não, né? Não pararia de fazer filosofia, preferia a morte. Portanto, ele vai morrer por causa dessa escolha.
Tá? E o Sócrates diz o seguinte, esse aqui é um trecho retirado da obra do Platão, Fédon, tá? Que é uma obra que Platão trata da alma. Isso aqui parece que foi diálogo do Sócrates, né? O Sócrates teria falado: se tiverdes cuidado com vós próprios, qualquer coisa que façais ser-me-á grata, bem como aos meus e a vós mesmos, ainda que agora não vos empenheis em nada. O que o Sócrates está querendo dizer aqui, tá? Se aquelas pessoas que estão ao redor dele ali no momento da morte agirem conforme os ensinamentos de Sócrates, ali na hora da morte ninguém precisa prometer nada ao Sócrates, né? Fazer aquelas promessas, digamos assim, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Sócrates só pede o seguinte: ajam da forma que eu os ensinei. É só isso, não precisam me prometer nada, só apenas ajam da forma que eu ensinei a vocês. Tá? Mas, se pelo contrário, não vos preocupardes com vós próprios e não quiserdes viver de maneira conforme aquilo que agora e no passado vos tenho dito, fazer-me agora muitas e solenes promessas de nada servirá. Então ele está dizendo o seguinte: não adianta agora você prometer, né? Ele falou para os discípulos dele na hora da morte, você pode me prometer 1000 coisas, mas se você não agir conforme aquilo que eu ensinei, essas promessas não vão valer de absolutamente nada. É melhor você não me prometer nada e agir da forma que eu te ensinei, do que me prometer várias coisas agora e não agir da forma que eu ensinei. É isso que o Sócrates traz. Tá? Sócrates encarnou o espírito da filosofia da Grécia Antiga. A filosofia da Grécia Antiga, a filosofia grega, é uma investigação autônoma, sem o uso, digamos assim, da mitologia, da crença, etc. e tal. E a filosofia do Sócrates encarna justamente isso, que é a busca racional sobre, digamos assim, um determinado assunto. No caso do Sócrates, é a essência do homem, que é a sua alma. E a filosofia grega tem esse ideal. Por isso que Sócrates representa, de certa forma, para algumas pessoas, a filosofia e o pensamento grego. O Sócrates encarna bem essa ideia aí do pensamento grego, justamente da filosofia como uma busca autônoma, onde você utiliza a razão, e a razão por si só chega, de certa forma, ali a uma resposta sobre a essência, sobre a substância, digamos assim, das coisas. Então, através de um método rigoroso, encontrou o mais alto valor da personalidade humana, a virtude e o bem. Então, justamente através dessa investigação, utilizando a razão, utilizando um método, utilizando essa investigação autônoma, Sócrates chega à virtude e ao bem ali como coisas que ligam o homem à sociedade. Tá? A gente viu também que a relação entre a virtude e a ciência ficou conhecida como intelectualismo. Então Sócrates acreditava que ciência e virtude tinham relação. A razão, o conhecimento ajudavam o homem a se tornar melhor, a melhorar a si mesmo. E essa doutrina ficou conhecida no Ocidente como intelectualismo. Tá? Por que é intelectualismo? É como se a razão guiasse, de certa forma, o comportamento do homem. O homem conhece, ele tem ciência do bem, logo ele vai agir bem. É justamente contra essa doutrina que vai o Nietzsche, por exemplo. O Nietzsche vai criticar muito essa doutrina do intelectualismo, mostrando que o Nietzsche vai mostrar que você não pode reduzir os sentimentos do homem, os instintos do homem à razão. Outros filósofos também que vão criticar isso com o passar do tempo, né, como por exemplo o Pascal. O Pascal é um filósofo cristão ali da modernidade, que ele vai trazer essa ideia, né, justamente a questão dos sentimentos ali versus a razão. Né. Ele vai trazer aquela frase linda, né, e célebre de que o coração possui razões que a própria razão desconhece. Então é bem interessante e bem legal isso. Tá? A ciência é a investigação ordenadamente conduzida e a virtude é a forma de vida propriamente humana. Então a ciência é a investigação sobre um determinado assunto. No caso, é a investigação de si e dos outros, ou seja, a filosofia do Sócrates. E a virtude é aquilo que torna o homem propriamente humano, é aquilo que melhora o homem. O que é virtude? Virtude é o melhoramento de uma determinada coisa. Virtude humana é você tornar o homem mais humano possível. Tá? A sua identidade, ou seja, a identidade da virtude com a ciência, é o significado não só da obra, mas também da própria personalidade de Sócrates. Então, quando a gente examina o Sócrates, nós temos que levar sempre em consideração essa ideia da ciência e da virtude, do conhecimento e da ação.
Sócrates, então, deixou alguns problemas ali para o pensamento ocidental, que foram trabalhados ali, tanto pelos filósofos, pelos socráticos menores, que a gente vai ver ali nas próximas aulas, quanto por Platão, por Aristóteles e por diversos filósofos aí durante a história da filosofia. Então, Sócrates trouxe muita coisa nova, muita coisa interessante, e ao mesmo tempo deixou problemas, e por isso a filosofia do Sócrates é uma filosofia rica, não é? Porque não é uma filosofia que visa concluir, terminar as ideias, mas muito pelo contrário, deixa várias ideias ali que vão fermentando para surgirem novos sistemas depois que vão tentar explicar essas ideias, tá? Então, quais foram algumas das questões ali deixadas pelo Sócrates? Primeiro, qual a relação da alma e do corpo? Então, quando o Sócrates traz essa ideia de que a alma é a essência do homem, que de certa forma a alma faz com que o homem haja de tal maneira, etc e tal, a gente coloca essa pergunta, qual que é a relação da alma com o corpo? Pelo menos ali pro Sócrates. Essa é uma questão ali que vai ser muito cara à filosofia. Lá na filosofia moderna, a gente vai ver uma série de autores que vão tentar relacionar ali a alma com o corpo, né, utilizando a ciência, como por exemplo René Descartes vai tratar da relação da alma e corpo, né, que ele vai trazer a questão da resistência, das res cogitans. O Spinoza vai trazer relação corpo e alma também, né, que ele vai resolver ali com a questão da modalidade divina, ou Deus como substância última. O Leibniz também vai tentar trazer essa questão da alma e do corpo, justamente com a ideia de mônadas, tá? Ou na Idade Média também a questão da alma e do corpo vai ser muito trazida aí pela questão da teologia, da religião cristã, da filosofia cristã, que eles vão tentar explicar ali qual que é a relação da alma com o corpo, tá? Uma outra questão ali deixada pelo Sócrates é o que é a divindade, tá? O que é esse divino, o que é esse sagrado que o Sócrates traz. A gente tentou dar uma explicação ali, mas obviamente falta muita coisa para a gente compreender e esgotar essa questão que vai ser discutida ali durante toda a história da filosofia. Uma outra questão também, o Sócrates ele utilizava a maiêutica para para parir as ideias, né? Então ele acreditava que alguns homens estavam fecundos, ou seja, grávidos de ideias, e o Sócrates ia lá e com a maiêutica e paria essas ideias da cabeça dos homens. Mas a grande questão que fica é quem fecunda, então, a alma dos homens? Quem que deixa o homem grávido de ideias, tá? Então essa é uma questão que o Sócrates também não respondeu, ele acabou deixando isso, tá? Então, de um lado, né, para a gente concluir aqui a ideia do Sócrates, a gente vai ter ali os socráticos menores, que vão ser os autores que a gente vai trabalhar agora, tá? Nas próximas aulas. Eles irão desenvolver perspectivas éticas baseadas nos ensinamentos do Sócrates. Então, ali tirando alguns exemplos, algumas coisas do dia a dia, do cotidiano do Sócrates, eles acabam desenvolvendo filosofias e formas de filosofar diversas, voltadas justamente para a questão ética. Tá? Então os socráticos menores vão pegar essa face, digamos assim, do Sócrates, a partir daqueles ensinamentos que o Sócrates deixou. De um outro lado, vai ter um outro autor, que é o Platão. O Platão ele procurará resolver os problemas deixados por Sócrates. O Platão vai tentar responder todas aquelas questões ali que o Sócrates deixou, e é claro que ele vai trazer outras questões também, e vai fundamentar toda uma ontologia, toda uma filosofia, de certa forma, para responder essas questões. Então a gente conclui agora a nossa aula sobre Sócrates. Foram 8 aulas ali sobre o pensamento do Sócrates, tá? Então a gente trouxe bem completinho ali as ideias, o pensamento desse autor. Vou deixar uma playlist especial ali só sobre o Sócrates, para quem quiser ali dar uma olhada e tal, para ficar mais fácil para achar. Mas de maneira geral, a gente pode concluir, então, depois de tudo isso que foi apresentado, que o Sócrates ele é um dos principais autores ali do pensamento ocidental. E justamente a gente trouxe essa questão ali de por que Sócrates é importante para o pensamento ocidental. Então Sócrates ele trouxe muita coisa nova ali à filosofia. A gente viu que a filosofia teve uma evolução imensa, desde lá do Tales de Mileto até o Demócrito, tá? A filosofia pré-socrática, ela culminou, por exemplo, com a ideia de átomo, tá? Que o átomo seria, digamos assim, aquilo que compõe todas as coisas. Essa é uma ideia refinadíssima para a época, que a própria razão, o pensamento filosófico chegou, cunhou essa ideia do átomo, tá? Os filósofos só não foram além porque eles não tinham, obviamente, equipamentos ali para descobrir justamente essa natureza do átomo, tá? Coisa que só vai surgir lá na modernidade.
Mas a gente viu que do mito para a filosofia, a gente deu um grande passo, teve um grande avanço durante assim, o conhecimento. Lá com os sofistas, depois dos pré-socráticos, então teve toda aquela questão da linguagem, da argumentação, do questionamento da cultura contra a natureza, e também foram debates interessantes, ideias interessantes. E com o Sócrates, muitos ali trazem a ideia de que ele é o pai da psicologia, justamente por trazer essa questão da alma do homem como a essência do homem. Além de todas as questões ali deixadas pelo Sócrates, que nós vamos ver que isso vai ecoar durante a história do Ocidente. Então, os socráticos menores ali vão trazer algumas ideias justamente ali sobre os comportamentos, sobre as atitudes e ações do Sócrates, e a partir dessa filosofia dos socráticos menores, surgirão mais tarde, lá no helenismo, outras filosofias que vão marcar muito, digamos assim, o pensamento do Ocidente, tá? E também a gente vai falar um pouco lá do Platão, discípulo de Sócrates, que, de certa forma, é um dos pilares ali da religião no Ocidente, tá? Então essas foram as nossas aulas aí sobre o Sócrates. Daí na próxima aula iremos continuar um pouco mais, tratando aqui a questão da história da filosofia no Ocidente. Então, um grande abraço a todos, nos vemos no nosso próximo encontro.